Colossenses 4:2. Eu vou estar lendo vários versículos, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, pode abrir. Colossenses 4:2. O texto de Colossenses 4:2 diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Daniel 6, 10 e 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu lhes ouvirei. Amados, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos tomar uma decisão de termos uma vida de oração. Mas para que possamos tomar essa decisão, nós precisamos ter um início. Precisamos iniciar. Tudo em nossa vida precisamos dar o primeiro passo. E eu queria perguntar aqui: o que é oração? Alguém poderia me falar o que é oração? Falar com Deus. Obrigado, Beth, você já foi completo. Amados, no dicionário, oração seria uma súplica e um pedido religioso. De uma maneira muito simples, nós podemos definir oração como simplesmente falar com Deus, conversar com Deus. Agora, o interessante é nós percebemos que quando nós falamos conversar com Deus, falar com Deus, não é somente nós. Há um diálogo. Nós falamos com o Senhor e o Senhor fala conosco. Muitas vezes, na nossa vida de oração,
nós não conseguimos manter ela de pé, porque nós apenas temos o tempo onde nós falamos, mas nós também precisamos dar o tempo onde o Senhor fala conosco. Muitas vezes falamos o amém, levantamos, saímos do nosso quarto, e Deus falou: poxa, eu queria tanto falar com o Vanderlei, ele acabou de sair, nem deu tempo de eu falar com ele. Amados, tem uma definição também de um teólogo chamado John Bunyan. Ele diz assim: oração é o derramar de modo sincero, consistente e afetuoso o coração ou a alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo, por aquelas coisas que Deus tem prometido, de acordo com a sua palavra, pelo bem da igreja, com submissão, fé e diante da vontade de Deus. Uma grande definição de oração. Entendendo que oração é conversar com Deus, entendendo que oração é conversar com Deus de maneira sincera, de maneira consistente, de maneira afetuosa, orações decoradas ficam de fora. Eu não sei como têm sido as tuas orações. Muitas vezes temos tido orações apenas quando vamos ter uma refeição. Aquela oração decorada, aquela oração onde não tem consistência, aquela oração onde não tem afetividade ao nosso Deus. Orações mecânicas ficam de fora. Orações sem relacionamento com Deus ficam de fora. Orar por orar fica de fora. Se oração é conversar com Deus de acordo com a sua palavra e pelo bem da igreja, orar algo que esteja fora da palavra de Deus, não existe. Aquilo que temos que orar debaixo da palavra de nosso Deus. Oração sem fé fica de fora. Oração egoísta, pensando apenas em você, pensando apenas no seu bem-estar, pensando apenas no seu crescimento, fica de fora. Amados, vida de oração é muito mais do que uma obrigação. Vida de oração é um privilégio. Vida de oração é muito mais do que lamúria. Vida de oração é muito mais do que o meu problema. Entendendo o que é oração, nós devemos iniciar para ontem uma vida de oração individual de cada um de nós. Uma das maiores dificuldades de termos esta vida de oração é o início, é o primeiro passo. Quando nos propomos em ter uma vida de oração, amados, normalmente aumenta o serviço. Quando nós nos propomos a ter uma vida de oração, normalmente situações inesperadas acontecem. Normalmente, quando queremos iniciar uma vida de oração, o nosso filho pequeno de colo começa a chorar. A nossa mulher começa a nos pedir para fazer alguma coisa, e normalmente elas pedem bastante para nós fazermos alguma coisa. Nós não obedecemos a Deus. A grande maioria das situações, amados, começam a surgir no momento onde você decidiu iniciar uma vida de oração. E por que isso acontece? Por que os problemas se levantam? Por que as dificuldades se levantam? Bem quando você toma a decisão de iniciar uma vida de oração. Amados, quem tem interesse, ou melhor, quem não tem interesse que nós sejamos atalaias do Senhor em oração? O nosso inimigo. Então situações vão se levantar, e realmente, amados, essas situações têm que ser vencidas no poder do nome de Jesus. Realmente nós devemos dar este primeiro passo. As decisões que nós temos que fazer na nossa vida necessitam desse primeiro passo. Quando sonhamos e não damos o primeiro passo, esse sonho apenas se mantém como sonho. Mas quando nós temos sonhos, temos desejos, temos algo a alcançar, e nós damos o primeiro passo, eles podem se tornar realidade em nossas vidas. Na vida de oração não é diferente, nós precisamos dar esse primeiro passo. E a pergunta é: quando vamos dar o primeiro passo? Amanhã? Segunda-feira? O dia internacional de começar o regime? Quantas segundas-feiras eu já comecei o regime? Segunda-feira, o dia internacional de nós começarmos uma academia. Segunda-feira, o dia internacional de nós começarmos a leitura de um livro. Amados, não é amanhã.
Se você quer iniciar uma vida de oração, não deixe para segunda-feira. É hoje, é à tarde, é à noite, é domingo, é agora. O interessante, amados, é que para que nós possamos iniciar e para que nós possamos realmente ter essa vida de oração, vai requerer de nós duas situações muito interessantes: disciplina e perseverança. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 5,3: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração. Salmos 42,8: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Salmo 69,13: mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevanto a Ti a minha oração, responda-me pelo Teu amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Para que nós possamos dar o primeiro passo, para que nós possamos ter disciplina, nós podemos orar de manhã, como nós lemos agora no texto da palavra do Senhor, nós podemos orar à tarde, nós podemos orar à noite, mas o que nós precisamos é ter disciplina. E sobre disciplina, eu estive estudando uma mensagem abençoada do pastor Israel Beno de Azevedo, um dos grandes pregadores, teólogos e pastores da Igreja Batista de Curuçá, e ele diz que a disciplina na oração tem a ver com a disciplina na vida. Ninguém vence na vida sem disciplina. Ninguém vence na vida de oração sem disciplina. Disciplina na oração tem a ver com o prazer que nós temos em orar. Amados, se nós não temos disciplina na nossa vida, com situações simples, corriqueiras, como que teremos disciplina na vida de oração? Aonde nós sabemos que tantas situações se levantam contra, para que não tenhamos esse tempo de oração diante do Senhor. Então, jovens, adolescentes, jovens casais, adultos, vamos trabalhar em nós a disciplina, porque queremos ter a vida de oração, mas também queremos crescer na nossa vida. Se temos um horário para chegar no nosso serviço, chegamos qual horário? 5 minutos atrasados, 10 minutos atrasados, meia hora atrasados. Se isso acontecer com sequência, pode ter certeza que um dia você vai ser mandado embora. Nós precisamos ter disciplina na nossa vida. Se oramos pouco, é porque temos prazer de orar pouco. Quando temos prazer em algo, sempre conseguimos encaixar tempo para fazer. Amados, se temos prazer de oração, nós sempre vamos encontrar um tempo para poder orar. Porque quando somos apaixonados por boliche, encontramos tempo durante o nosso mês de jogar um boliche. Quando somos apaixonados por filmes, e aqui pode ser que tenha pessoas que assistam filmes praticamente diariamente, encontramos tempo para assistir um filme. Se gostamos de futebol, encontramos um tempo para poder assistir um jogo e ler as notícias. Eu sou atleticano, no melhor time aqui do estado do Paraná, e sempre encontro um tempo para poder dar uma lidinha, ver quanto que o Sub-23 perdeu, quanto que o time titular na Europa perdeu. Eu sempre encontro um tempo para poder encontrar as notícias, porque sou apaixonado por isso, tenho prazer nisso. Se você é apaixonado pelo Senhor, se você tem prazer no Senhor, você tem que encontrar tempo para orar. Então fica um questionamento para cada um de nós: temos prazer no Senhor? Somos apaixonados pelo Senhor? Se ainda não iniciamos um tempo de disciplina, de vida de oração. Sem disciplina não oramos. Sem oração começamos nossa vida na dependência de Deus, mas podemos terminar na dependência de nós mesmos. A oração faz com que dependamos do Senhor. Não dá para pôr uma vida de oração em um tempo de Deus sem tirar algo. Amados, você quer iniciar uma vida de oração, você vai ter que tirar alguma coisa. 24 horas são 24 horas, não são 25 horas. Então, se você quer iniciar um tempo de oração, durma um pouquinho menos, coma um pouquinho menos, fique na internet um pouquinho menos.
Pare de jogar conversa fora, um pouquinho menos. Oração com menos é mais. Quanto menos eu faço algo, mais tempo sobra para que eu tenha vida de oração. Menos televisão é mais oração. Menos sono é mais oração. Menos isto ou aquilo é mais oração. O interessante é que quanto mais oração, mais prazer no nosso Deus, mais vida debaixo da presença, da graça. Eu não estou dizendo na bênção, porque Deus abençoa todos nós, mas diante do nosso Senhor. Disciplina tem a ver com hábitos. Precisamos investir na disciplina, precisamos investir em hábitos bons, que se desenvolvem com esforço. Quem aqui faz faculdade? É uma delícia você parar e estudar, não é verdade? Nossa, a gente faz isso com o maior prazer. Nós temos já a natureza do jovem, tem o hábito de parar e ler todos os livros de engenharia que você tem, de direito, não é verdade? Claro que não, amados. Ninguém gosta disso. Mas temos que criar o hábito. E para que nós também tenhamos vida de oração, temos que criar hábitos, e hábitos bons. E vida de oração é um hábito bom na vida do cristão. Há, portanto, amados, passos que nós precisamos dar para que nós tenhamos esse bom hábito, que é a oração. Responda com honestidade para você mesmo a segunda pergunta. Responda para você a seguinte pergunta: quero mesmo ser uma pessoa de oração? Quero mesmo ser uma pessoa de oração? Essa decisão é sua, essa decisão não é da igreja, essa decisão não é do Ministério de Oração, essa decisão não é do Pastor Valdo, essa decisão é sua. Deseje ser uma pessoa de oração na quantidade de tempo. Deseje ser uma pessoa de oração na qualidade do tempo, em função do prazer que dá mais a você a conhecer a Deus, e na função daquilo que Ele te fala, daquilo que Ele te dá. Então, amados, nós devemos ter quantidade de tempo, devemos ter, mas nós também devemos ter qualidade de tempo. Aquilo que o pastor Valdo nos trouxe semana passada, orar sem cessar. Então, muitas vezes nós não precisamos ficar o tempo todo com o nosso olho fechado, com o nosso joelho dobrado, mas nós podemos estar em oração, em espírito de oração, 24 horas por dia. Se a oração para você é apenas um momento, se a oração para você é apenas uma lista de pedidos, você nunca terá uma vida poderosa de oração. Nós precisamos ter a nossa vida de oração muito mais do que apenas uma lista. Tem que ser algo muito maior na vida de cada um. Reconheça a sua dificuldade de se consagrar, reconheça a sua dificuldade de tempo de oração e peça para que Deus te ajude a você ser moldado nessa área. Conheça você mesmo, conheça o seu corpo. Por que eu estou dizendo isso? Amados, se realmente eu começar a orar no momento que eu deito para dormir, sabe qual horário será o meu amém? No outro dia, quando o despertador tocar, você começa a orar: Senhor, muito obrigado. E no outro dia você fala: em nome de Jesus, amém. Amados, eu sei que de noite, no horário que eu deito, não é o horário de orar, porque naquele horário eu não vou orar. Você conhece você mesmo. Talvez tenham pessoas aqui que já estejam com uma vida de oração com o Senhor, com fidelidade, com disciplina, que Deus toca lá, bate na tua porta, e você 3 horas da manhã levanta com todo o ímpeto, e você ajoelha e você ora. Talvez você tenha facilidade de orar pela manhã, talvez você tenha facilidade de orar no teu horário de almoço, mas você deve conhecer a você mesmo e estipular o melhor horário para que você possa estar orando. O tempo todo, orar sem cessar, sim, mas nós precisamos disponibilizar um tempo do nosso horário. Conheça a sua mente. Qual é o momento que a tua mente está dispersa? Amados, por favor, você gosta de assistir o Jornal Nacional? Você senta e você assiste o Jornal Nacional, você presta atenção nas notícias,
Você não assiste televisão quase nada, mas o jornal você assiste. Mas não adianta você, não, agora eu vou orar no horário do Jornal Nacional, porque Deus é maior que o Jornal Nacional, então eu vou orar no horário do Jornal Nacional. E você começa a orar e a tua mente começa a dispersar. E você pensa assim, daí você fala, Senhor, é pela sua graça. Daí você lembra da graça da tua graça. Senhor, que a oração seja o combustível da minha vida. Daí você lembra, Senhor, está 3h29, lá perto de casa. Então você tem que conhecer a sua mente. Você tem que orar no momento onde você vai estar tranquilo. Amados, eu tenho entendido que o melhor horário para nós nos colocarmos em oração, estou dizendo por mim, é logo pela manhã. Nossa mente está fresca, está tranquilo, você está descansado, mas cada um tem que conhecer o seu corpo, tem que conhecer a sua mente, conheça a experiência e a sugestão de outras pessoas. Nessa semana, por exemplo, o Facebook também nos dá informações boas. Esta semana teve uma irmã aqui da igreja que postou uma foto de uma Bíblia cheia de pinturas. Então, amarelo, verde, laranjado, vermelho. E é interessante, porque a experiência dela pode ajudar outras pessoas. Amarelo significa tal coisa, verde significa tal coisa. Na vida de oração também. Você pode pedir para os teus amigos, para os amados da célula, para você poder seguir as experiências de cada um e ver se enquadram na sua vida para você iniciar uma vida de oração. Elabore uma lista do que você pode deixar para fazer mais tarde, para que você possa ter um tempo de oração. Faça uma agenda diária de horários e tenha uma lista de motivos. Quando eu falei que a lista de motivos, somente ela é muito vazia, mas nós precisamos ter uma lista de motivos. Então, na sua lista, coloque lá, orar pelo pastor Vanderlei. Coloque na sua lista, orar pelos pastores da igreja. Coloque na sua lista, orar pelos adolescentes da igreja. Coloque na sua lista, orar pelos jovens casais da igreja. Tenha uma lista de oração, de motivos de oração, até para você não se devagar esse início de caminhada. Firme um compromisso. Outra coisa, amados, e aqui vai para os nossos jovens, os nossos adolescentes, comece com pouco. Não faça aquele compromisso de orar 1 hora por dia, logo de cara. Comece com pouco, comece com 10 minutos, com 15 minutos, com 5 minutos, mas tenha disciplina e compromisso para você cumprir aquele propósito que você fez. Esta semana é 5 minutos, mas semana que vem é 10 minutos por dia. Da outra semana eu tenho 15 minutos por dia. E amados, vai chegar aquele momento onde você vai estar orando, ou quando você fala o amém, você olha para o teu relógio. Já se passou 1 hora, 1 hora e meia. Porque quanto mais oração, mais prazer do nosso Deus, do nosso Deus fala conosco. Quero dar uma sugestão de você se comprometer com companheiros de oração, duplas, trios, grupos, cada um orando na sua casa, mas um podendo fazer a prestação de contas com o outro. Então, na sua célula, você faz um compromisso. O pastor China faz um compromisso com o pastor Michael. E o pastor China manda um WhatsApp para ele: você orou hoje? Já teve seu tempo de oração? E o pastor Michael vai responder: já tive, depois que eu toquei piano, eu orei. Amados, é uma realidade. Nós precisamos, no reino do Senhor, de prestação de contas. Aqui na nossa igreja, toda quarta-feira, nós temos uma reunião com o nosso pastor, o pastor Valdo. Nós temos naquele momento a prestação de contas. Isso é importante, porque quando chega domingo, segundas, Senhor, o pastor vai perguntar. Eu não vou mentir, eu preciso estar com isso com compromisso. Então, a prestação de contas um com o outro, com o namorado, com o esposo, com a esposa, com o filho. Se nós tivermos companheiros, duplas, trios, grupos de oração, isso também irá facilitar. Se você está iniciando uma caminhada de oração, pegue uma dupla. Se você está iniciando uma caminhada de oração, faça um trio. E a minha sugestão como pastor de células, faça isso dentro da sua célula. Firme um compromisso escrito. Na tua lista de pedidos, coloque ali, escreva: Senhor, eu quero orar tanto tempo, quero orar desta forma. Se o caso for de você poder evitar outras situações, assim faça. Senhor, hoje eu não vou assistir televisão porque eu quero ter um tempo de oração. Faça dessa forma.
Procure tornar a oração algo agradável. Então, crie um ambiente propício para isso. Crie um ambiente propício para que a oração seja algo agradável, uma posição confortável. Amados, podemos e devemos orar de joelhos? Sim ou não? Sim, devemos, podemos. Mas também podemos orar em pé? Deus ouve orações de pé? Deus ouve orações quando você está sentado? Ouve, amados. Mas alguns momentos de quebrantamento, de confissão, de súplica, nós precisamos fazer de joelhos. Mas nós também podemos orar sentados, numa posição confortável, naquela cadeira do papai. Por que não? Também tenha uma música, esteja orando, uma música de louvor, uma leitura da palavra de Deus, intercale a sua oração com a tua meditação da palavra do Senhor. Leia um versículo. Senhor, quero colocar isso aqui nas tuas mãos. Quero que esse versículo seja algo verdadeiro na minha vida, que faça transformação na minha vida, e comece a colocar aquilo que você está lendo na palavra de Deus em oração. Mas também, amados, faça uma avaliação. Aqui quem é empresário, quem trabalha como supervisor, como gerente, como coordenador, como tantas outras áreas, sabe que em tempos o nosso trabalho precisa acontecer avaliação. As coisas precisam ser avaliadas. E nós também devemos avaliar como está a nossa caminhada de oração. Iniciamos a nossa caminhada de oração e temos que avaliar como ela está. Agradeça a Deus por aquilo que você já aconteceu, por aquele tempo que você já teve, mas também peça para o Senhor: Senhor, me ajude, eu quero aumentar, eu quero melhorar, eu quero estar me fortalecendo. Ore com a Bíblia, ore com o coração, ore com a alma, ore com o Espírito Santo de Deus, e fará toda a diferença na sua vida. Nós precisamos ter disciplina, mas nós também precisamos ter perseverança. E existe um pensador que disse assim: os vencedores das batalhas da vida são homens perseverantes, que se julgam gênios, que não se julgam gênios, convencendo-se de que só pela perseverança no esforço podem chegar ao almejado fim. Precisamos ter disciplina na nossa vida de oração, mas nós também precisamos ter perseverança. Romanos 12:12 diz assim: sede na oração perseverantes. Efésios 6:18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Colossenses 4:10 diz assim: perseverai na oração. Amados, é interessante que em 3 cartas diferentes, para 3 igrejas diferentes, Paulo faz a mesma exortação, que o povo de Deus tenha perseverança na oração. Muitas vezes iniciamos a nossa vida de oração e, como foi dito no começo dessa mensagem, os problemas começam a se levantar, as dificuldades começam a se levantar, e muitas vezes nos abatemos, perdemos a perseverança e desistimos de orar. Mas, amados, devemos, assim como Paulo nos ensina, perseverar em oração. A perseverança pode ser alimentada pela fé, pelo invisível. A perseverança tem que ser alimentada pelo Espírito Santo. E um estudioso disse que a oração não é apenas um exercício piedoso, é uma obra séria, é uma batalha, é uma guerra espiritual. E numa guerra nós precisamos ter perseverança. No nosso momento de oração que nós tivemos aqui antes de começar o culto, foi levantado por uma irmã da igreja a questão que nós estamos entrando no período do que agora na próxima semana? Carnaval. E, amados, muitas vezes nós como igreja esquecemos que nós vivemos uma batalha espiritual. E que nesse período de carnaval, amados, infelizmente, o diabo tem pisado em cima do nosso solo brasileiro e tem feito coisas terríveis no nosso Brasil. Ao mesmo tempo que a cada dia que passa, as igrejas evangélicas ficam mais lotadas, a cada dia que passa, novas igrejas abrem.
Se nós pegarmos aqui no nosso bairro, quantas igrejas nós temos? Mas infelizmente, ao mesmo tempo que as igrejas crescem, o carnaval também cresce. As coisas erradas também crescem. Nós temos que entender que estamos em batalha espiritual e devemos ter perseverança, porque na guerra, para que possamos vencer, devemos ter perseverança. Uma mãe, eu vou contar uma ilustração aqui, um jovem estava envolvido nas drogas, andava com péssimas companhias, trazia muito desgosto para aquela mãe. Desde que ela viera para os braços do Senhor, ela perseverava em oração. Mas um certo dia, ela resolveu parar. E ela disse para si mesma: já estou cansada de orar, não tenho visto nenhuma mudança no meu filho, estou lutando em vão, eu cansei. Naquela mesma noite ela teve um sonho. Sonhava estar assistindo uma Olimpíada e uma das raias da corrida estava o seu filho. De início parecia que estava sozinha na arquibancada, mas logo que foi dada a partida, o lugar estava repleto de torcedores ao seu lado e seu filho começou a correr. E todos vibravam e torciam contra ela. Mas quando ele estava próximo da linha da chegada, ele caiu no chão e parou de correr, o filho dela. E ela gritava: vamos, não desanime, você vai conseguir, levante-se meu filho, você vai conseguir. E ela acordou com essas palavras nos seus lábios: levante-se meu filho, você vai conseguir. Naquele momento o Espírito Santo tocou no seu coração e ele disse: olha filho, está acontecendo assim no mundo espiritual com seu filho. No céu e na terra há uma grande torcida por ele e contra ele. Mas eu quero te dizer, continue perseverando em oração, pois ele está quase passando pela linha de chegada. Amados, na nossa vida de oração nós devemos ter disciplina, mas nós também devemos ter perseverança. Tenha perseverança na sua vida de oração. O teu filho que está fora da igreja, ele vai voltar. A linha de chegada está quase sendo cruzada. O seu relacionamento, a sua família, o seu casamento será abençoado em nome de Jesus. Tenha perseverança em oração. A linha de chegada quase será cruzada. O seu salário, a sua dificuldade, o seu problema, tenha perseverança em oração. A linha de chegada está quase sendo cruzada. Mateus 7, 7 e 8. E ele nos diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-vos-á. Amados, como iniciar uma vida poderosa de oração? Com disciplina e com perseverança. Que o Espírito do Senhor complete essa palavra no seu coração. E que possamos nesse tempo, nesta campanha de oração, entender que podemos e temos que ter prazer em orar. Que temos e podemos que ter disciplina em nossa vida de oração. E que temos que perseverar, mesmo quando as coisas parecem que não estão dando certo. Que Deus abençoe